saúde em Portugal está a mudar. Cartão Vital. Contacte 01 720 0500 ou dirija-se aos balcões do Sotomayor, Tota e Crédito Predial. Cartão Vital. A sua memória clínica. Boa noite. 2 eurodeputados portugueses foram surpreendidos por uma investigação da televisão alemã Stern sobre o Parlamento de Estrasburgo. Através de imagens captadas no interior do hemiciclo, a produtora alemã tentou provar que há parlamentares a receber dinheiro por viagens e trabalho que não fazem. A investigação começa no dia 21 de fevereiro de 97 em Estrasburgo. A Câmara Oculta é apontada para o local onde estão as listas de presença para os deputados assinarem. Só por ocuparem o seu lugar numa sessão, recebem ajudas de custo. As horas foram registadas. A eurodeputada alemã Karin Juncker inscreve-se às 8h57 da manhã. Às 9h25 está pronta para sair. Reagiu mal quando os repórteres quiseram ouvir as suas explicações. Arlindo Cunha, eurodeputado português, também foi apanhado no tradicional picar do ponto. Inscreveu-se cedo para uma sessão que começava às 9 da manhã. Às 9h24 já está de saída. Entrevistado pela SIC, dá as suas explicações. E dizer-lhe porque é que eu vim mais cedo nesse dia. Por uma razão muito simples. Tinha no Porto, nessa tarde, uma reunião que decorre dos meus compromissos como deputado europeu. E como não podia vir na véspera, porque na véspera tinha, de facto, trabalho até quase à noite no Parlamento Europeu, a única forma foi ficar para o dia seguinte. Como fiquei para o dia seguinte, tive, de facto, despesas de hotel. Logo, era perfeitamente justificado receber nesse dia ajuda de custo. Outro problema são as viagens. Os eurodeputados têm direito a irem a casa no fim de semana. Basta que para isso assinem um pedido. O talão de embarque não é exigido. É aqui que o deputado Nélio Monteiro, do PSD Madeira, pisa o risco. Aos repórteres garantiu que em fevereiro foi 4 vezes à Madeira. Por azar, nesse fim de semana foi seguido. A única viagem que fez foi na segunda-feira e de Bruxelas para o Parlamento em Estrasburgo. Por cada deslocação ida e volta à Madeira recebe 453 contos. Entrevistado pela SIC, diz que nada fez contra a lei e que a reportagem devassou a sua vida privada. Dom Ximenes Belo confirmou esta noite os incidentes em Dili. Em entrevista à Rádio Renascença, o Nobel da Paz confirmou que se vive um clima de repressão no território e que os confrontos de ontem fizeram vários feridos. Várias fontes contactadas pela SIC falam em 2 mortos e 38 feridos. Sabe-se também que a polícia deteve 48 jovens timorenses. O grupo participava numa manifestação em frente ao hotel onde está hospedado o enviado das Nações Unidas a Timor-Leste. Depois de terem negado a existência de mortos, os indonésios vêm agora confirmar que 2 timorenses perderam a vida nos confrontos de Dili. Uma notícia avançada pela SIC na edição de ontem do último jornal. 8 feridos e mais mortos, 2 ou 3 mortos. 2 mortos, 38 feridos, alguns em estado grave, 48 detenções. Tudo confirmado pelos indonésios. Ainda segundo os militares, os 2 timorenses terão morrido quando a polícia dispersou a manifestação com tiros de aviso. Os confrontos surgiram quando 2 centenas de jovens timorenses se manifestavam junto ao hotel onde está instalado o enviado especial das Nações Unidas para uma visita de 3 dias a Timor-Leste. Os manifestantes pretendiam falar com Jamshid Marker. Marker soube da manifestação, mas não os recebeu. E como vão ouvir, não se terá sequer apercebido da violência. La situation, c'est tout à fait normal. Pour le moment, il y avait une manifestation ce matin devant mon hôtel. Non, pas de violence. Non, la police est arrivée et ils sont dispersés. J'ai pas vu la manifestation parce que j'étais dans ma chambre. Uma declaração prudente do enviado das Nações Unidas. A polícia canadiana encontrou 5 corpos carbonizados numa casa pertencente a um elemento da seita do Templo Solar. Esta seita, sediada na Suíça, tornou-se tristemente célebre com os aparentes suicídios em massa de dezenas dos seus seguidores, ocorridos em 94 e em 95. Os corpos foram encontrados depois de um transeunte ter alertado as autoridades da pequena localidade de Saint Casimir para o fumo que saía da moradia. Os bombeiros acorreram ao local e encontraram os corpos carbonizados de 3 homens e 2 mulheres. Além dos cadáveres, a polícia encontrou nas traseiras da casa uma rapariga de 13 anos e 2 rapazes de 14 e 16 anos em estado de choque. As autoridades do Quebec confirmaram ainda que a casa onde foram encontradas as 5 pessoas mortas
pertencia a um membro da Ordem do Templo do Sol. França e Suíça, de onde é originária a seita, foram os países que, antes do Canadá, deram a conhecer ao mundo as mortes envoltas em mistério de dezenas dos elementos da seita. Há 2 anos que não se ouvia falar desta ordem. Chegou à Albânia a primeira ajuda humanitária internacional. 5 helicópteros italianos aterraram esta tarde no porto de Vlora, ocupado pelos rebeldes, com medicamentos. Desde que começaram os tiroteios, os hospitais não têm tido mãos a medir. As balas perdidas e as rixas entre albaneses acabam muitas vezes por atingir inocentes. De acordo com os Médicos Sem Fronteiras, os hospitais têm conseguido dar resposta às necessidades, mas precisam de mais apoio internacional. 3 semanas de horror que já provocaram 80 mortos e cerca de 1 milhar de feridos. Discussões, vinganças e balas perdidas levam diariamente aos hospitais da Albânia dezenas de vítimas. Minir Mucha tem 22 anos. É agricultor em Pogradec. Há 11 dias participou no assalto a um armazém de armamento. Uma criança pediu-lhe uma arma emprestada. Unë ja dhash, mirë po kishte fshik brenda. Allej thash mbaj armën lartë. Kisha një çantë me fshikë këte dhe u ktheva kokën këteja nga supi. Vetëm ku ja dha ajo bau, se kuptova se unë vetëm ku rash pa the. Në shprovje doli gjaku, rash më morën, në qanë spital, në blokon gjakun. Já em Pogradec mbajtë një natë. Transportado para Tirana, Minir acabou por perder a perna direita. A viagem demorou demasiado tempo. 24 orë. Ishte problem për makinat, një makina. Më dhanë, po prapë më dhembi shumë. Neste quarto do Hospital de Tirana estão 2 crianças de 8 e 11 anos. Há uma semana brincavam no pátio quando uma delas encontrou um pano com um objeto em forma de salsicha. Një shok tjetër kishte një shkrepse. Ai tjetri që gjeti këtë barotin, shkoj dhe ja mori dhe ja vuri flakën. Në atë kohë, sa mori qika ajo kështu që u bëse zezë, kështu, ngrit flaka me njerë lartë. Edhe në atë kohë, me njerë vuan duart në ftyrë dhe u hodhëm nga shkamet. Pastaj I hapëm sytë. Pastaj filluam të bërtisnin nga frika. Kur shkojmë në shtëpi, na diqte pak ftyra. De uma forma geral, os hospitais albaneses têm conseguido dar resposta às necessidades, mas de acordo com os Médicos Sem Fronteiras, que também estão no terreno, os meios de assistência começam a escassear. The issue concerning aid is the fact that the materials have been used very quickly in the last few weeks because of the supply and demand. The hospitals have not had the financial assistance that would be required normally under the circumstances. So there is definitely a need for some sort of reaction to help out, to replenish the stock which has gone and to try to pay off the debts which have been made in the last few weeks. Apesar do lento regresso à normalidade, os disparos continuam pela noite dentro e a morte espreita a cada bala que passa. O Presidente da República esteve esta tarde em Beja, visitou a Feira Agrícola do Alentejo e apelou à unidade nacional para resolver os problemas dos setores. Durante a visita, Jorge Sampaio foi ainda confrontado com as preocupações dos mineiros de Aljustrel e dos trabalhadores da fábrica da Portocel, em Mourão. Assim que Jorge Sampaio chegou ao Beja, encontrou pela frente 2 problemas para resolver. Os trabalhadores da Portocel de Mourão quiseram informar o Presidente sobre a situação da empresa. Está-se a chegar ao ano 1999, o centro vai ficar debaixo d'água e as indecisões de indecisão em indecisão, quer dizer, os trabalhadores da Portocel Recicla não têm conhecimento de qual vai ser o seu futuro. Vínhamos então solicitar... O que é que diz a Portocel? A Portocel, portanto, diz-nos que é da responsabilidade do Governo. Temos tentado, junto de todos os responsáveis do Governo, tentar essa audiência e essa audiência efetivamente não tem sido... Eu li os papéis. Portanto, nós temos aqui todas as cartas que temos feito a todas as entidades competentes que nós entendemos que são competentes para nos darem as respostas e, em função disso, temos sido um pouco anulados e vamos tentar e agradecemos. Eu agradeço então o Sr. Presidente, algum que possa fazer por nós. Sim, senhor, muito obrigado. Logo de seguida, as preocupações dos mineiros de Aljustrel. Conhece bem o assunto, não é? E a sua fase atual, e portanto estou à disposição para ir acompanhando. Nós continuamos muito preocupados, porque já há mais de um ano que o Sr. Ministro da Economia nos tinha prometido desenvolvimento para Aljustrel,
que espeçam para a mina e tentar resolver o problema. Eu sei até, que estão estudos neste momento. Até agora, de facto, a única coisa que tem demandado é na diminuição dos postos de trabalho. Sem mais demoras, o Presidente da República segue para o almoço, pois a visita ao Vibeja era longa. De estômago cheio, Jorge Sampaio lá vai ouvindo preocupações, demonstra interesse pelas aves e distribui os beijinhos da praxe. Sampaio fala com agricultores da região e o rol de queixas foi tal que o Presidente apela à unidade nacional para resolver o problema da agricultura. A agricultura merece uma atenção de unidade nacional, se quiser, e eu prefiro dizer o desenvolvimento rural, porque é disso que se trata nos próximos 30 ou 40 anos. É para isso, no fundo, que simbolicamente aqui estou. Mas diferente com Alqueva? Eu espero que sim, porque senão não fazia qualquer sentido fazer Alqueva. Isso é uma aspiração, não é para fazer uma obra pública, é para fazer, como eu dizia, uma reforma estrutural significativa. O Presidente da República foi o último visitante ilustre das 200.000 pessoas que durante uma semana passaram na Ovibeja. 5 anos à frente do Partido Popular, Manuel Monteiro assinalou hoje a data em Leiria com um ataque cerrado ao governo. O líder do PP pediu mesmo a António Guterres que faça uma remodelação governamental porque diz que há ministros que não governam. Monteiro mostrou-se preocupado com a educação e com uma possível despenalização do consumo de drogas. 5 anos é muito tempo, quase um recorde de sobrevivência à frente dos destinos do Partido Popular. Monteiro, com altos e baixos no seu consulado, preferiu na comemoração da data atacar o governo. Uma estratégia para marcar o passo à direita em áreas que estão no centro da atualidade. O nosso grupo parlamentar apresentará um projeto de lei para reintroduzir o limite das faltas sob pena de não transição de ano e outro projeto de lei que prevê a realização de exames no final de cada ciclo do ensino básico. Os populares não esquecem o problema da droga e estão preocupados com uma possível despenalização do seu consumo. Eu espero que o Primeiro-Ministro de Portugal, como católico, como preocupado com a juventude, se pronuncie sobre essa matéria e diga se concorda ou não concorda. Seria muitíssimo grave que o Parlamento português viesse a apoiar com todas as mãos o tráfico e o consumo das drogas. Monteiro cumpre 5 anos de presidência popular. Quis comemorar a data com os presidentes das distritais, mas poucos foram os que responderam à chamada. A guerra dos preços dos combustíveis chegou a Leiria. Um posto de abastecimento está a fazer descontos de 5 escudos em cada litro de gasóleo e gasolina. Com o sucesso garantido, o segredo está na pequena margem de lucro que tira do negócio. O dinheiro ganho acaba ainda por ir uma parte para instituições de solidariedade social de Leiria. Euro é o nome do posto de abastecimento que está a revolucionar o negócio de combustíveis em Leiria. Cada litro custa menos 5 escudos que noutra bomba da região. Motivo mais do que suficiente para uma afluência constante e que tem vindo a aumentar de dia para dia. Diz quem sabe que chegam a estar dezenas de carros à espera de vez para o abastecimento. Ao fim de semana o movimento é mais reduzido, mas a simpatia do dono é sempre a mesma. Se vocês venham e partam daqui felizes, nós oferecemos os 5 escudos em litro, oferecemos os nossos cheques que podem rebater na secção de lavagem com 10% ou rebater nas mudanças de óleo com 20%. Mas o mais importante para mim, e penso que para o senhor, e penso que também para a comunicação social que está presente neste momento, do qual me orgulho, é que as pessoas tomem consciência que nós existimos para bem servir com uma componente humana e que parte do seu dinheiro vai para apoio social àqueles que tanto precisam de nós. O governo não pode fazer tudo. Nós temos a obrigação, do pouco que nos sobra, distribuí-lo por aqueles que nada têm. Obrigado pela sua presença e volte sempre. Durante o dia não há mãos a medir. Os 5 escudos que se poupam acabam por ser um incentivo. A margem de lucro é que acaba por ser pequena. Eu é que estou a ganhar pouco, porque eu estou a sacrificar uma margem que tenho já reduzida, parte dela, para a carteira dos meus clientes, porque só assim eu levo as pessoas a entender que vale a pena vir aqui e estou mais um pouquito dessa verba a distribuí-lo para a assistência social. A bem dos outros, uma receita que parece o apoio de todos. Achei curiosa a promoção que está a ser feita à bomba, acima de tudo o desvio de algum dinheiro para obras da instituição, portanto, acho que sim, que... Está disposto a vir cá mais vezes? Sim. Este Sr. Filipe tem sido um homem muito lutador, um homem honesto, um homem que, portanto, isso faz com que
Também o tenta ajudar. A vir aqui, é isso. A fórmula está a resultar e para breve espera-se a instalação de uma segunda bomba de gasolina. O ar de Lisboa vai passar a ser avaliado no final do ano. Vão ser espalhados pela capital vários painéis informativos sobre os níveis de poluição existentes na atmosfera. Uma novidade anunciada hoje, Dia da Meteorologia. Hábitos de fim de semana que podem vir a mudar de sítio quando os lisboetas souberem que tipo de ar respiram. Não é bom, já se sabe, mas só os painéis vão informar-se no local onde está. É aconselhável respirar. Não vamos dizer que fuja daqui, mas podemos dizer que o ar, sim senhora, está mau, que evite circular em determinadas zonas da cidade, essencialmente pessoas que possam ter problemas de saúde do ponto de vista de alergologia, etc. Portanto, serão avisados nesse sentido. O Instituto de Meteorologia prevê que os placares estejam na rua lá para o final do ano. Dia certo e número de painéis é que ainda não é possível dizer. Não se pode pedir mais a quem faz das previsões profissão. O Futebol Clube do Porto voltou às vitórias. É uma notícia para depois do intervalo. Até já. O Futebol Clube do Porto foi ao Bessa ganhar ao Boa Vista por 2-0. Curiosamente, os dois golos foram marcados pelo mesmo jogador, Fernando Mendes, um defesa. O Porto estava quase obrigado a ganhar no Bessa. O Sporting bater o Guimarães e ameaçava aproximar-se do primeiro lugar. Mas 6 minutos bastaram para o Porto dar 2 pontapés na crise. Os dois pelo mesmo jogador, os dois de livre direto. Aos 25 minutos, Fernando Mendes disparou o primeiro. 6 minutos mais tarde, outra vez Fernando Mendes para o gol da tranquilidade. Na segunda parte do jogo, Jardel ainda podia ter feito o terceiro golo, mas rematou à trave. Uma vitória que deixa tudo na mesma, no topo da classificação, mas que parece inverter o rumo negativo que os resultados mais recentes apontavam para o líder do campeonato. Até ao próximo dia 29 de junho, os amantes de pintura podem deliciar-se no Museu do Chiado, em Lisboa, com a coleção de José Augusto França. O mais importante crítico de arte português resolveu expor aos olhares do público 100 de peças da sua coleção privada. Do surrealismo dos anos 40 à geração da década de 60, são muitas e fortes as razões para uma deslocação ao museu. Característica deste conjunto de obras é que sobre todos os seus autores eu escrevi muito ou pouco, mas ao longo da vida escrevi sempre sobre eles. Isso criou essa camaradagem e muitas vezes laços de amizade que me permitiram, 50 anos mais tarde, ter este conjunto de obras. O Amadeu Sousa Cardoso, de 1912, o Almada Negreiros, contemporâneo do último grupo de pinturas nas Gás Marítimas, um Botelho de 1937, que é das melhores coisas que o Botelho pintou, e um António da Costa, que é dos melhores também, que lhe saíram dos pincéis, 2 Antónios Pedros de 35, que são raros. Vi obras muito boas passarem por preços irrisórios em leilões e vi obras, como ainda recentemente, do Malhoa passar por 42 mil contos, que naturalmente não vale, mesmo num mercado indefinido como o mercado português. Colecionador não sou com certeza, é que colecionar é uma profissão. Como escrever livros, como dirigir museus, e é uma profissão que exige um certo número de condições. Uma delas é tempo, é espaço, é dinheiro, é paciência e esse tal instinto de caça do que o senhor falava, não é? O colecionador anda atrás de uma peça anos da sua vida até conseguir adquiri-la de uma maneira ou de outra. Todos os anos, a Casa do Conselho de Ponte de Lima, em Lisboa, realiza a Festa de Portugal,
o encontro de grupos de folclore de todo o país, onde a regra é não serem repetentes para dar oportunidade a outros ranchos. Esta tarde, a festa começou com um desfile no Parque Eduardo VII, onde não faltaram os cantigos. De todo o país para Lisboa, tradições que têm feito a história de diferentes regiões. Apesar da juventude aderir a estes encontros populares, há sempre professores com muito para contar. Já parti uma perna 2 vezes, já passei 2 natais da Santa Maria, tudo por causa dos cavalos e dos touros. É o maioral do grupo de campinos de Salvaterra de Magos. Só ele pode usar a chapa metálica ao peito a indicar o lavrador para quem trabalha. Detalhes que no folclore também dizem muito do povo e da terra em dias especiais como o casamento. Pessoas que amam mesmo o folclore e que têm mesmo amor ao traje que vestem. Muitas vezes querem passar à realidade. Casam com esses fatos? Casam, sim. A história do folclore deve muito ao grupo de Ponte Lima. Foram os primeiros a constituir um agrupamento e hoje fizeram as honras da casa. A informação está de regresso amanhã, 1 da tarde, com Cláudia Borges e o Primeiro Jornal. Boa noite e tenha uma ótima semana.